Permite o quê? Deixar o Espírito Santo e o próprio Senhor nos ajudar a resgatar ovelhas que estão lá fora. No livro de João 10,16 diz assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então existem ovelhas que estão lá fora hoje que Cristo vai trazer. Cristo vai colocar dentro dos rebanhos. Hoje parece que os rebanhos estão espalhados. Tem uma igreja aqui, uma igreja na Bahia, no Rio, Minas, mas nós somos todos apenas um rebanho. E essas cadeiras vazias já vai estar preenchidas. Porque essas ovelhas virão para esse aprisco, vão fazer parte desse rebanho. Aleluia, Jesus. E Cristo ele vai preencher essas cadeiras para que haja o quê? Adoração ao Pai, adoração a Deus. E nós como rebanhos, a gente precisamos estar unidos com quem? Com Cristo. Porque esse pastor, o nosso Pai, o Espírito Santo, eles vão cuidar de cada um com zelo. Às vezes a gente sai daqui e fala, e na segunda-feira o que vai acontecer? E na terça o que vai ser? Não se preocupe, porque Cristo vai suprir tudo. O nosso Pai diz que irá suprir todas as ansiedades. Então a gente pode sair daqui seguro, porque o nosso pastor está nos conduzindo. Nenhuma ansiedade, nenhuma depressão, nada vai nos tirar do caminho da salvação. Glória a Deus. E quando eu preparava essa primeira mensagem, Cristo falou comigo a seguinte palavra: Sardes. Eu não entendi o que era Sardes. E quando eu comecei a pesquisar, uma das coisas que eu encontrei foi: Sardes, ela era uma cidade antiga na Lídia, que hoje é na região da Turquia. E lá era uma cidade muito rica, era uma cidade importante. Só que a igreja lá naquela época foi marcada pelo quê? Um declínio espiritual, uma certa negligência. Eu fui pesquisar o que significava isso. E negligência, ela significa uma coisa simples: falta de cuidado que está ligada à omissão. E o que é ser omisso? Falta de ação quando é preciso agir. Ou um descuido. E por que eu não entendi por que Deus falou disso, mas eu vejo que para a gente se proteger. Às vezes eu vou levar minha vida como exemplo. 2022 para trás eu fui negligente. Deus falava: Humberto, vem para cá. Humberto, você vai ser pastor. Eu falei: não, tô fora, eu não quero saber disso. E o tempo foi passando. Então nesse período eu acabei sendo um pouco negligente. Eu fui deixando a palavra de lado. E depois eu fui procurar onde que está na Bíblia essa palavra. E Deus revelou em Apocalipse 3, versículo do 1 ao 6. Eu não sei aqui, mas dizem por aí que o pessoal tem medo do Apocalipse. Mas não precisa ter medo, porque às vezes no Apocalipse traz conselhos de como que é fácil seguir a voz desse pastor, como a gente deve se proteger. Eu vou ler a carta no capítulo 3, o versículo do 1 até o versículo 6, que é uma recomendação do Senhor à igreja de Sardes, que hoje seria a Turquia. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Veja. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E o que Cristo foi me revelando enquanto preparava a mensagem, e Ele me falou: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz.
E o Espírito Santo hoje entregou mensagens, entregou palavra ao coração de cada um de vocês. E Apocalipse diz: ouça o que o Espírito diz. Não deixem a palavra se perder quando descer a escada, quando a gente começar a segunda-feira. Eita, Jesus. E por que a gente precisa gravar essa palavra? Porque esse é o nosso alimento. É o que nos vai manter com força espiritual para vencer as batalhas, para que a gente passe por tempos de crise. Porque essa palavra guardada no nosso coração nos protege de pecados, nos protege de falhas. Às vezes a gente pensa em pecado em coisas grandes, e não é. Às vezes são coisas pequenas, um pensamento, uma palavra, uma ofensa que às vezes a gente recebe e tem que se segurar para não brigar. Ontem a gente estava indo para um curso, Impulso de Oração. Um carro derrubou um policial na minha frente, ainda arranhou o carro. E eu preocupado, tenho que ir para a igreja. Esse cara... A policial falou: risquei seu carro. Eu falei: não, pode ficar em paz, já estava. Entrei no carro, fui embora, porque meu objetivo é aprender a palavra. Só que, se eu tivesse em presença de Deus, provavelmente eu ia querer reclamar. Eu ia querer botar a culpa no cara que derrubou o policial na frente do carro. E não, aquilo ali é um riscado, vai passar, depois a gente resolve. Então, a gente tem que estar alimentado, carregando a palavra, para quê? A gente não perca a vigilância. Porque o inimigo nos ataca em pequenas coisas. Por isso que Cristo fala: escute o que o Espírito diz à igreja. Carreguem a palavra. No versículo 3, em Apocalipse, eu vou ler novamente. Diz assim: lembre-se, portanto, que você recebeu, ouviu. Recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Eita, Jesus, aleluia. Você recebeu, você ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, eu virei como ladrão, e não saberá que hora virei contra você. Aleluia. A gente não tem garantia de tempo. Então, por isso que a cada segundo, a gente precisa obedecer e ouvir. Obedecer e ouvir. E por que é necessário que a gente faça isso? Porque o Senhor também nos dá uma promessa no livro de Salmos, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmos 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. E tudo que ele faz, prospera. Glória a Deus. Aleluia. Então, uma das formas de ouvir a voz do pastor é ler e meditar. Por quê? A gente vai se aproximar do nosso pastor. E uma das coisas que eu vim meditando, preparando essa palavra, é pedindo que o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nunca permita que vozes falsas distraiam vocês do caminho do Senhor. Aleluia. E também eu peço que o espírito de negligência se afaste da vida de cada um de vocês. Aleluia. E que nada impeça de vocês de ouvirem a voz do nosso verdadeiro pastor. E antes de terminar a palavra, eu vou ler para vocês uma passagem que está no livro de Crônicas 20:20, porque lá atrás teve uma época que o rei Josafá estava sob ataque. O reino estava sendo atacado. E às vezes para chegar aqui, como Deus falou mais cedo, alguns passaram por ataques. Só que a gente tem que ter uma convicção, igual a convicção do rei Josafá. Ele teve que declarar, porque se ele não declara com a boca, o inimigo não reconhece. O inimigo acha que tem poder, e não. E pela palavra, a gente consegue determinar leis e decretos, porque o próprio Cristo nos deu autoridade. Em 2 Crônicas 20:20. Eita, glórias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o rei Josafá disse assim: de madrugada eles partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém.
Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, escutem o que o rei Josafá disse, porque o Senhor fala através dele por muitos anos e ele deixou aqui na palavra. Escutem, tenham fé e guardem a palavra no coração de vocês. Porque se a gente conseguir fazer isso até o fim, vai se cumprir o que está em Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Eita glória. Mas o reconhecerão diante do meu Pai e dos seus anjos. Então, todos nós seremos reconhecidos. E o nosso nome nunca será apagado do livro da vida. Creio, Jesus. E isso só depende da gente. Ah, mas eu estou fraco. O Espírito Santo nos consola, nos Aleluia, fortalece. Jesus. Ah, Senhor, eu não sei o que fazer. Está na palavra. Toda a nossa manual da vida está na palavra. Cristo deixou os pastores para nos dar a direção, para que eles sejam usados por Deus para nos guiar, nos conduzir. E às vezes fala assim: Alberto, mas eu só vou ter recompensa no céu. Ah, o céu está longe. Eu não sei quando é que vem. Então, acho que Cristo já sabia que alguns pensariam assim. Eu também já pensei assim. Mas aí no livro de Salmos, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Santo da promessa. Aleluia. Versículo 3. Eu vou ler a última linha, que diz assim: e tudo o que ele faz, prospera. Oh, glórias. Glória a Deus. Aleluia. Então, tudo que a gente colocar a mão aqui, a gente vai prosperar. Aleluia, Jesus. Eu creio, Deus. Essa palavra prosperar às vezes se confunde com somente dinheiro. E não é. A prosperidade envolve todas as áreas da tua vida. Aleluia. Casamento, namoro, trabalho, estudo, vida de oração, leitura da palavra, momento de adoração a Deus, contas pagas, e aí vai se multiplicando. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, tudo o que fizer, sermos prósperos. Oh, glórias. Creio, Senhor. Aleluia. E Cristo, conforme a gente faz a nossa parte, a igreja ela não é morta, ela vira uma igreja viva. Aleluia. A igreja só é viva de acordo com cada ovelha. Verdade. Se tirar todas as ovelhas daqui, a gente tem cadeira vazia. O Espírito de Deus não pode até estar aqui, mas não tem quem recebe. Aleluia. Então o Espírito de Deus sustenta cada ovelha para que essa igreja seja encontrada viva. Glória a Deus. E antes de terminar, eu peço que o Senhor Jesus Cristo mantenha cada um vivo, cada um vigilante, até que o reino de Cristo venha. E que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês para todo sempre. Aleluia. Aplauda o nome santo do Senhor nessa noite de hoje. É para glorificar ao Senhor, porque o Senhor ele fez um resumo de tudo o que aconteceu aqui hoje. Glória a Deus. Deus ele tem um direcionamento certo. Deus ele precisou falar calmamente com você para você entender o mistério que ele tem com todos nós. Qual foi o primeiro louvor que foi cantado aqui? Forte. Alguém lembra? O primeiro louvor que foi cantado aqui hoje? O que Deus disse no primeiro louvor? É por isso que o pastor falou. Deus estava falando desde o início. Quando ele nem tinha entrado aqui ainda, ele já estava sentindo. Se você não estiver atento para essa palavra que foi pregada, nós vamos ser semelhante ao homem que construiu na areia. Não tem outro meio de você construir algo com Deus, senão pela palavra de Deus, pela intimidade. Eu sempre costumo dizer para todas as meninas aqui, não só aqui na igreja, mas nas reuniões, se firmem, se baseiem na palavra de Deus. Porque tudo passa, menos a palavra. E o Senhor falou conosco, está falando hoje. A voz dele é a voz que você precisa ouvir. Glória a Deus. Aleluia. O pastor falou aqui hoje. Não só o pastor que está aqui, mas o nosso pastor. Glória a Deus. Aleluia. E eu louvo ao Senhor. E essa palavra é tão forte que desde ontem nós estamos na mesma fiação com essa palavra. Aleluia. Eu fui ministrar numa igreja ontem e a pregação foi basicamente o que ele disse aqui hoje.
Tudo que Deus falou aqui hoje, Deus falou ontem onde eu fui, sobre as vozes que você tem ouvido e dado também a legalidade. Ouve a voz do pastor. Ouve o que Deus está falando para você e coloque em prática. Tudo que foi dito aqui hoje através do pastor foi um alimento para as nossas almas. Eu creio que vocês estavam aqui hoje ouvindo a voz de Deus com tanta sensibilidade que não tem como você sair daqui vazio. Se você ouvir hoje essa palavra e obedecer, como ele disse, a palavra diz, ouve, obedece, se arrepende. Se até aqui tem algo que está te fazendo pecar, se até aqui você está dando ouvido a vozes que não são a voz do céu, é tempo de se arrepender. Se arrependa. Comece agora a dar ouvido somente àquilo que Deus tem para você. Deus, ele tem uma